Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hartmann aqui. Aconteceu, a Superliga está cancelada temporariamente por enquanto. O Big Six acabou saindo, acabou se afastando o Big Six. E eu já disse desde o início, e desde que eu venho alguns vídeos que eu fiz uns dias atrás, que eu sou totalmente contra essa Superliga, porque os clubes só pensam neles, não querem pensar em outros e estão nem aí para os outros. E isso foi bom até certo ponto, depois eu vou falar que há um favorecimento desses clubes também. Então, o Chelsea e o Manchester City foram os primeiros a sair, e foi seguido depois pelos outros 4 da Inglaterra que fazem parte do Big Six. Antes era Big Five, para deixar claro, porque o Manchester City não é grande e nem era grande antes. O Manchester City só entrou no Big Six, começou no caso, frequentou, virando o 6º membro, depois começou a ter o dinheiro do Qatar, do Emirates, aí eles entraram a partir, acredito, da temporada 12-13 ou 13-14. E isso foi nítido, porque jogadores históricos do Manchester United, como Gary Neville, David Beckham, Sir Alex Ferguson, o maior treinador da história do clube, e Eric Cantona, se posicionaram totalmente contra isso, se posicionaram. Jogadores da Premier League toda se posicionaram contra. O Henderson, capitão do Liverpool, se uniu com todos os capitães da Premier League, e falou em nome de todos os jogadores, inclusive do Liverpool, porque eles são totalmente contra. Totalmente contra. O que já levou um peso a mais. Porque eu acredito que os diretores não acreditariam que isso fosse pegar tão negativamente. Isso incluindo diretores do Barça, do Real, da Inter, do Milan, Juventus e do Big Six e do Atlético de Madrid. Eles não acreditavam que isso fosse pegar tão negativamente. E o gatilho que fizeram, principalmente o Chelsea e os clubes ingleses desistirem, foi a pressão popular. O Chelsea estava chegando no jogo contra o Brighton e estava uma manifestação lá contra esse torneio. Uma manifestação, uma multidão lá falando: não queremos isso, parem com essa mesmice. Ou seja, o Peter Cech teve que descer do ônibus para pedir para a população afastar os jogadores da interna, que os jogadores também são contra. Tanto que o Henderson fez publicação falando, em nome de todos os jogadores da Premier League, não queremos isso. Isso foi outro peso. Torcedores do Liverpool queimando a camisa do clube. Torcedores fazendo manifestação nas sedes do clube. Isso foi de grande peso para o Big Six sair. Barcelona e Atlético de Madrid podem seguir o mesmo caminho. Podem seguir. E isso deve, principalmente para o Florentino Pérez, ter sido um banho de água fria para ele. Porque ele não acreditava que ia ser tão recebido negativamente isso. Ele afirmando que ia salvar o futebol. Salvar o futebol favorecendo só vocês 12, né? Olha, isso é muito bom, hein, Florentino? Tá de parabéns. E outra frase, uma frase também, que deixa claro, do presidente da Juventus, o Andrea Agnelli, o presidente da Juventus, que é da família Agnelli, que sim, é a família dona da Fiat aqui no caso. Então, ele falou uma frase falando: a Atalanta chegar numa Champions League não pode. Só pode ir para a Champions League quem tem questão histórica e títulos relevantes. Basicamente ele falou: times que não fossem Juventus, Milan e Inter não podem ir para a Champions League, no caso da Itália. Levando fora da Itália, se não for Barcelona e Real, não pode. Se não for Liverpool, Manchester United e Arsenal e Chelsea, não pode. Aí é uma contradição. Porque o Arsenal não tem Champions League. Então, o Arsenal não tem Champions League. Então, no caso, onde que o Arsenal pode ou não pode fazer parte disso? O Arsenal não tem Champions, mas é grande na Inglaterra, é gigantesco. Mesmo não tendo Champions, estando atrás, lógico, de United, Liverpool e Chelsea. Outra questão que, se só equipes com Champions podem entrar, então quer dizer, será que o Benfica pode entrar? Porque o Benfica tem Champions. O Porto pode entrar? Porque o Porto tem Champions. O Celtic da Escócia pode entrar? O Ajax pode entrar? O Steaua Bucareste da Romênia pode entrar? Aí a pergunta: então, se são só equipes com Champions, por que ele não convidou o Benfica, o Porto, o Celtic, o Rangers, o Feyenoord, o Ajax, o PSV, o Steaua Bucareste da Romênia, o Estrela Vermelha? O Estrela Vermelha tem Champions, podia ser da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, onde estão os 6 países hoje da antiga Montenegro, esses países. Estrela Vermelha então poderia participar, de acordo com o presidente da Juventus. Não tem lógica
E claro que não tem lógico o que ele falou, porque favorecer só esses clubes, cara. A Roma também, a Roma não é grande, cara. Tanto que a Roma foi contra. A Roma, com o Totti, chegava direto, disputava título direto, mas não chegava, porque não tem a grandeza desses três, que no caso é Inter, Milan e Juventus. E isso é também, como eu disse no último vídeo, preconceito da parte deles falar isso. Porque se as equipes chegaram onde chegaram, foi por merecimento. E desculpa a palavra, também foi competência das equipes grandes não conseguirem classificar para a Champions League, né, gente? Tem que falar que é competência, porque se o West Ham hoje está em quarto lugar, é por merecimento que eles merecem estar. Se o Leicester está é por merecimento. Mesma coisa a Atalanta. Essa frase preconceituosa eu não concordo. E outros treinadores também já falaram. O Guardiola é contra, eu tenho certeza. Mesmo ele não se pronunciando, ele é contra. Tanto que ele não descarta deixar o City se tivesse aceito. O Klopp já falou em 2019 também que se o Liverpool participar disso, ele pede demissão. Ou seja, treinadores também se posicionando contra, o que deve ter tido um grande baque também. Tem uma outra questão, que no caso eu vou falar da parte boa, que a UEFA agora vai prestar mais atenção a esses clubes e dar mais dinheiro para eles. Isso pode acontecer. A UEFA pode repensar e falar, para não acontecer outra besteira como essa, eu vou aumentar o valor de algumas premiações ou de participações. Isso pode acontecer. Na minha visão, poderia fazer isso com todos os clubes que disputam a Champions. Porque fica sem graça também a gente ver sempre as mesmas equipes ganhando os torneios. Tipo na Espanha, basicamente só dá Barça e Real. Com às vezes dando o Atlético de Madrid, mas quase sempre Barça e Real. Na Inglaterra, o Big Six. Na Alemanha, o Bayern de Munique. Então podia ser um pouco mais globalizado para as equipes conseguirem combater, porque sim, nos anos 2000 era assim, equipes, claro que não eram de grande tradição, mas disputavam torneio. O Celta de Vigo disputava com os grandes da Espanha, o Málaga chegava a dar goleada no Barcelona, goleadas até de 6-1 o Málaga deu no Barcelona, isso já aconteceu. O Valência também, então, etc, contando as outras equipes da Inglaterra, como o Bolton, Middlesbrough, na Alemanha o Werder Bremen, na Itália a própria Roma também, que sempre chegava, o próprio Udinese. Então poderia voltar até essa globalização de equipes para ter disputas, para os campeonatos ficarem mais emocionantes. E isso também pode, no caso que fizeram esses 12 para a Super League, pode virar, no caso isso é uma inspiração aqui para o Brasil. Por quê? Muita gente sabe que a Conmebol passa muito pano para os clubes argentinos. Isso é direto. É só pegar um exemplo mais prático, que eu acho um absurdo, Corinthians e Boca em 2013. Cara, o Boca não foi punido, nem os árbitros são punidos pela Conmebol. Olha a passada de pano que fazem os clubes argentinos, Santos e Boca. Ano passado, um pênalti claro no Marinho e o VAR nem o VAR deu. Cara, isso, e a maioria das coisas que acontece aqui não é com o Boca, ou com o River, é muito impressionante. São Paulo e Vélez em 94, era para o São Paulo ter sido campeão, passaram o pano no Vélez também, cara. Muitos dos títulos que aconteceram para os clubes argentinos não era para ter acontecido, não era. Foram tanta passada de pano que isso enche o saco. Enche o saco, isso pode servir de inspiração para os clubes brasileiros se unirem contra a Conmebol e falarem, ou parem com essa besteira, ou a gente sai da Libertadores. E vocês se virem para conseguir formar a Libertadores sem a gente. Porque eu tenho certeza que a Conmebol não vai querer perder os clubes brasileiros. Tenho certeza que não vão querer ficar só com os argentinos e uruguaios. Isso eu tenho certeza. Porque é estranho, né? A Argentina é bicampeão do mundo, o Brasil é penta. E eles passam pano mais para os argentinos do que para os brasileiros. Olha, tá de parabéns a Conmebol. A Conmebol tá de parabéns. Muito impressionante. Isso acontece direto e se unindo também para forçar a CBF a aumentar algumas coisas e forçar a Conmebol, isso vai mostrar que os clubes têm força, os jogadores têm força e todo mundo se unindo contra, no caso se unam, que pode virar uma inspiração e espero que aconteça. A Conmebol pode mudar. Diminuiu de 2013 para cá? Sim, diminuiu, mas não parou. Só diminuiu bem pouco, o que acontece sim, mas não parou. Isso acontece muito. Outro caso que eu posso falar é Palmeiras e Boca em 2000. Era para o Palmeiras ter ganho aquela Libertadores. Eu vou deixar claro uma coisa. Dos 3 títulos que o Boca ganhou nos anos 2000, não era para ter ganhado uns 2. Pelo menos contra o Palmeiras e Santos não era para ter ganhado, porque a passada de pano era tão grande
que é impressionante os clubes não terem se unido naquela época. E eu acredito que se unirem, caso ocorrer, tiver força os clubes e todos se unirem, que eu sei que eu estou repetitivo, mas tem que ser falado, se unirem para bater isso, pode ter certeza que vai ter mudança muito grande. Porque o que fizeram hoje foi basicamente, pode ser considerado um blefe. Porque foi um aviso para a UEFA, ou faz alguma coisa, ou a gente vaza, a gente não participa mais. Isso pode servir também de aviso para os clubes aqui do Brasil. Os 12 grandes do Brasil, se quiserem incluir também hoje o Atlético Paranaense, e farei um vídeo explicando porque hoje o Atlético Paranaense é um do rol dos 13 grandes dos clubes brasileiros. Só dando um spoiler, se tem 2 do Rio Grande do Sul, 2 de Minas, 4 de São Paulo, 4 do Rio, tem que falar que hoje tem um do Paraná. E farei um vídeo explicando isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, compartilhem o vídeo em grupos de Facebook, Telegram e WhatsApp. Compartilhem o vídeo também no Instagram e no Twitter de vocês também. Me sigam nas redes sociais, @RafaHatman no Twitter, Rafael Hatman no Instagram e Rafael Hatman no Facebook. Acompanhe o programa Fair Play toda sexta-feira, 21 horas, na Rádio Cepan, canal na Rádio Cepan no Facebook e na Rádio Cepan no site deles. Falou, pessoal, fiquem com Deus.